Boa noite! Vamos esperar o povo chegar. Instagram chamando o povo, enquanto isso eu vou aqui fixar o tema da nossa live. Indutor da... Não, vou colocar assim. Boa noite, vou colocar assim. Indutor da ovulação. Isso aí. Protocolo de indutor. Botar estimulação de estimulação. Boa noite, tô aqui colocando o tema fixo. Vai chamando aí as pessoas, vai dando coraçãozinho. Ai, meu Deus. Estimulação da ovulação. Pronto, protocolos de estimulação da ovulação. Pronto, tá aqui, vamos fixar. Boa noite! Quem conhece essa música? Deus vai fazer um caminho na sua vida. Ele é o mantenedor das promessas. É assim que Ele é. Deus vai fazer um caminho na sua vida. Deus vai liberar uma promessa sobre a sua vida. Ele é aquele que mantém a promessa. Ele que faz a promessa e Ele que mantém a promessa. Se você acredita nisso, que Deus ele libera promessas para nós e Ele mesmo cumpre as promessas, bota um amém aí. Bota um amém aí que você acredita nisso. Porque essa é a essência de Deus. A Bíblia fala que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele é aquele que está mais interessado em cumprir as promessas. Gente, e Ele vai cumprir na sua vida. Não é? É assim que Ele é. Vou aqui já baixar. Essa música é linda, né, gente? É assim que Ele é. Deus é assim. Ele cumpre as promessas. Ele faz as promessas. Ele prometeu que um dia ia enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos reconciliar com Ele. Tanto é que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Enviou o seu Filho que morreu por nós. Hoje nós temos paz nele. Paz. E nesse tempo de pandemia, o que nós mais precisamos é de paz. E você só vai ter paz quando você se conectar em Deus. Como Jesus falou, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, mas a paz que excede todo entendimento. E é por isso que eu vou chamar o meu amigo Georges. Vai aí, ó, clicando na setinha, vai chamando as pessoas, vai dando coraçãozinho. Vamos lá, vamos aqui aprender um pouco sobre indução da ovulação. Deixa eu chamar aqui o meu amigo Jorge. Ih, rapaz, cadê ele? Jorge, você está me escutando? Solicite para entrar nessa live que já entrou um monte de gente depois de você. E eu não estou conseguindo te achar aqui nessa lista imensa de pessoas. Pede para entrar aí na live, Jorge. Cadê você? Cadê ele? Cadê o Dr. Jorge? Dr. Jorge. Ih, rapaz. Ah, aqui entrou aqui. Vou adicionar agora o meu amigo. Tá entrando aí? Seja bem-vindo, meu amigo. Tava aqui, pô, é um prazer estar com você. Verdade. Tu já entra nessa live como, né, meu amigo? Já entra nessa live, fazer live com o pastor é diferente, né? Hein? Não, foi bom. Muito bom mesmo, parabéns, achei legal mesmo. Fazer live com o pastor é diferente, cara. Aqui a gente também fala de Deus o tempo todo. Tem que ser, Deus sempre. Aqui sabe, é... Você não deve saber, eu já ouvi falar, mas eu quando transfiro meus pacientes, né? Aliás, até lá na clínica, hábito de outra, assim. Eu tenho o hábito de transferir e falar assim, né? Um discurso mais ou menos desse, falar assim, ó, você está aqui com o melhor médico, com a melhor clínica, enfim, brincadeira. A gente chegou até aqui, usou a tecnologia, mas tem uma parte disso aqui que é acima de nós, né? Eu falo assim.
existe um sopro de vida, não sei por que ele dá, quando ele dá, mas eu até falo, mas aproveita esse momento, aqueles 10, 15 minutinhos, eu acho que é a hora de você fazer sua conexão espiritual aí, conversar, até brinco, deixa o casal, faz um namoro espiritual, conversa, porque acha esse momento e sai. Eu sempre falo, viu? Independente de qual é a religião dela, eu falo, mesmo que você não acredite em Deus, uma forma de energia, e se tiver é a hora, eu levo isso muito a sério, assim. Exatamente, amigo. Se Deus não soprar, não adianta nada. Eu, como pastor, né? Sempre depois das transferências eu oro, né? Eu oro para aquele Embrião lidar. Não, naquele momento, além de falar isso para aqueles pacientes, eu também tô me recolhendo a minha insignificância daquele momento, de saber que não é o que a gente foi. A gente Exatamente. estudou e tudo bem, chegou o máximo de chance, mas realmente é um momento bem legal, enfim. Assim, eu costumo várias vezes ficar emocionado, tem casais que se emocionam bastante. Várias vezes eu tive casais bem religiosos que fizeram uma oração, enfim. Né? Que benção, cara. Deus está te usando poderosamente, meu amigo. Não, amém. É isso aí. Eu acredito muito, assim, né? Uma vez eu ouvi uma frase de uma paciente que falava assim, cara, independente, né? Ela falou alguma coisa para mim, a gente estava conversando, mas essa frase nunca me saiu. Ela falou, cara, mesmo que Deus não existe, que de repente isso foi uma grande brincadeira, ainda assim vale a pena você acreditar em Deus e ter uma religião. Isso é uma coisa muito boa. Com certeza. Né? Com mesmo certeza. Essa hipótese, né, que é uma hipótese, né, que para mim é refutável de todos os jeitos, mas se não existisse, a gente que está inventando, ainda vale muito a pena você, né, ter fé, né, e acreditar. Né, não, eu falo o seguinte, eu falo o seguinte, que sem Deus é difícil, que com Deus já é difícil, imagine sem Ele. Com certeza. Então, assim, quando as pessoas me perguntam de religião, essas coisas, eu falo, cara, essa é a pergunta que eu faço quando quero discutir religião e ciências, enfim, né? Eu sempre falo, cara, mesmo que ele não existir, não sei se ele existe, enfim, vale a pena acreditar, vale a pena. Exatamente, amigo. Deus é soberano e eu sempre, nas minhas orações, eu falo isso. Deus, a gente fez de tudo, porque a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estudar, a gente não tem que ser ignorante. Deus, ele deu toda essa tecnologia para nós, ele permitiu que isso, né, pela sua graça. E eu falo, a gente fez de tudo, mas agora, Deus, a gente fez de tudo, mas a gente se considera isso como nada, porque nós cremos no teu poder, nós cremos que sem o teu fôlego de vida, sem o teu sopro, nada vai acontecer. E aí eu peço a bênção para aquele casal e peço para que venha a paz, venha o amor. Eu sempre falo, Deus enche eles com o seu amor, que a palavra fala em João 4, 1 João 4, que o perfeito amor lança fora todo medo, né, Jorge? Tanta gente, quando transfere o embrião, né, é o final, né? O embrião é o final, que a gente está começando pelo final hoje, né, Jorge? Hoje nós vamos falar do protocolo de estimulação da ovulação, que é o início, mas a gente está começando pelo final. E aí o final, e as pessoas têm muito medo, porque é uma frustração muito grande você chegar lá na frente, depois de tudo que se passou, e dar um negativo, né? E aí vem o medo, e o medo ele não pode provocar assim, um desespero em nós. O medo tem que provocar um temor, mas um sentimento de que, pô, a minha vida está na mão de Deus. E se ele está no controle de tudo, eu tenho que ficar tranquilo. E a gente sabe que tem muitos trabalhos científicos aí que apontam que o aumento da ansiedade, existe um pico de ansiedade antes do beta-HCG, esses 9 dias, né, o 12 até o dia 3, é o blastocisto, é complicado e a paciente ela tem que se munir de tudo, da sua fé, de estar ao lado do seu marido, da sua família, fazer uma leitura tranquila, até trabalhar em si, né, porque eu falo, mente vazia é oficina do diabo, não tem que ficar à toa parada lá o dia inteiro, recebendo um monte de informações ruins, porque isso é muito ruim, para ali realmente concretizar todo esse início, né, que nós vamos falar hoje, para chegar lá o embriãozinho, não é verdade? Mas isso é para fertilização in vitro, né, Jorge? Não é verdade? Com certeza, mas antes de você falar, deixa eu ver, você tá vendo aqui minha bochecha rosada? O que foi? Tava pegando onda, né? Tava pegando onda. Gente, para quem não sabe, o Dr. Jorge também é surfista, também como eu, né? Só que ele tá ultimamente pegando mais onda do que eu. Tá na boa vida. Eu moro aqui, eu vim morar no Recreio. Você mora no Recreio, né? Eu moro aqui perto do Leme, aqui. Exatamente. Isso você tem completamente, você tá cheio de razão nesse ponto. Pô, não, hoje eu fui de bicicleta, entrei aqui, não tinha onda, fui lá pra prainha de bicicleta, enfim, demorei 5 horas. Pô, tomei até que bom. Não é possível, você tá arrumando, eu falei, cara, eu fui na prainha. É uma maravilha. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa aqui, queria te agradecer, obrigado aí por me convidar. E deixa eu te contar, posso te contar a história onde você falar das gonadotrofinas? Pode. Deixa antes só falar uma coisa para os pacientes. Olha, gente, você que está com dúvida, clica aqui nesse pontinho de interrogação
Se você colocar a sua dúvida aqui, vai passar e a gente não vai ler, né, Jorge? Mas se você colocar no pontinho de interrogação, depois a gente vai ter um momento de responder dúvida. Ou então, né, Jorge, a gente faz uma live só para responder dúvida depois, não tem problema nenhum, não é? Pô, você é bom de Desencontro papo, não vai ter. Não, isso E aí, bota lá o... Não consigo. Isso, bota lá o pontinho de interrogação, escreve lá a sua pergunta, toca na setinha, bota no coraçãozinho para o Instagram chamar mais gente e você chamar mais gente. E aí, com a palavra, meu amigo, vai lá, meu amigo, fala aí sobre as gonadotrophinas. Eu queria começar com os estratos clorifeno, mas você já quer começar com as gonadotrophinas, então vambora. Na verdade, não, mas elas vieram antes, pô. Exatamente. Deixa eu falar, deixa eu me apresentar, assim, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Vaz, também, assim como o Rodolfo, eu sou especialista em reprodução humana. Eu me formei na década sou da primeira turma de medicina do milênio, né, que falava, né? Me formei em 2001, enfim, né, fiz minha residência e fui estudar fora, né, onde na Espanha tinha um dos melhores institutos, né, de infertilidade. Fiquei lá um tempo, voltei, né, e fui estudando, né, começamos na clínica, o áudio está baixo, putz, o áudio? Tá ouvindo bem? Alguém falou que o áudio está baixo. E eu não tô, tá na minha mochila que eu levei o meu... eu tô te escutando bem. Vocês estão me escutando bem? Eu também tô. Vamos lá, vai falando aí que eu tô te escutando bem. Não, e aí, né, logo ali em 2005, quando voltei, começou numa clínica, hoje eu trabalho, sou sócio, né, numa clínica aqui no Rio de Janeiro, né, que não vou citar, fui estudando mestrado, doutorado, e sou professor também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de ginecologia, né, e, enfim, contar um pouco da minha história. Então, mexo com reprodução há um bom tempo. E a gonadotrofina é o seguinte, vocês sabem que agora em julho, 25 de julho, né, a gente vai comemorar um aniversário, né, vai fazer 42 anos, Louise Brown, que é o primeiro bebê que nasceu com fertilização in vitro. Só que a fertilização in vitro dela foi de ciclo natural, né, e logo depois, a gente, né, com essa questão de que aprendeu que a gente retirava óvulos, mas que a gente precisava de mais de um óvulo, né, porque naturalmente as mulheres devem saber, a gente ovula um óvulo por mês, quiçá dois aí, né, às vezes a gente tem aquelas gravidez gemelares que não são idênticas, pode acontecer, mas a regra é ovular um óvulo por mês. E aí começou a perceber que a gente precisava de mais óvulos para fazer fertilização in vitro, então vieram os protocolos de indução da ovulação, né? A gente só vai falar de fertilização in vitro ou a gente vai falar de todos os protocolos de indução e ovulação? Vamos começar tudo, desde coisa programada até inseminação. Vamos falando aí. A gente vai falando aí. E na história, se a gente falar um pouco de história, porque eu sou professor, a gente adora história, a gente conta história. Gente, o Jorge fala pra caramba, e por isso que essa live vai ser dele, porque eu só vou ficar aqui só questionando as coisas e ele vai falando. A Mariana Machado tá falando que o meu áudio tá então vê se você aumenta o seu volume, Mariana, você tá exatamente. Comigo, Mariana. Mas eu te falei pra botar o fonezinho. Cadê o fonezinho? Não, tu já me falou, pois tá na mochila, até achar. Eu fui com... Então, beleza. Eu vou falando alto aqui. Vou falar alto aqui. Fala alto aí, professor. Então, aconteceu, mais ou menos ali em 1920, 20 e pouco, eles começaram a ver que existiam alguma substância, um hormônio na placenta que produzia esse estímulo, né? Aumentava as gônadas dos ovários. Então, foi a primeira vez que a gente escreveu o HCG, né? Que é o hormônio... E, na verdade, o que é HCG que deu branco aqui? Oi? Não, gonadotrofina coriona humana, né? Então, a gonadotrofina, ela é o hormônio que estimula as gônadas, que no nosso caso é o ovário, tá? Só em 1929, assim, no final, eles começaram a descobrir que existia uma glândula no cérebro, a hipófise, que produzia os hormônios que também estimulava, aí sim, as gonadotrofinas. Aí vieram o FSH e o LH, né? Isso, exatamente. Né? E já em 1931 eles já começaram a produzir, mas o que acontece? Essa é uma curiosidade. Eles pegavam, na verdade, eles funcionavam a hipófise, né, que é essa glândula no cérebro, de cadáveres de mulheres mortas, e usavam aqueles hormônios para estimular a ovulação, né, dessas mulheres. Mas, obviamente, isso não, né? Tinha problemas religiosos, as pessoas não gostavam, né, enfim. E logo, né, a gonadotrofina em cadáver, né, de hipófise de cadáver, ela caiu em desuso, acho que em 1960 parou de usar. A gente usou durante muito tempo, ali no começo, para induzir a ovulação, eles usaram aí da hipófise de porco, que os hormônios eram parecidos. Então, a gente usou durante muito tempo, né, e só, se eu não me engano, mais ou menos 950, é que começaram a ver, cara, na urina de mulheres, a gente encontra uma dosagem muito
de mulheres que estavam na menopausa, porque elas produzem essa quantidade de gonadotrofina, já que os ovários não estão funcionando bem, né, ali nessa fase natural, é natural que o corpo dê mais hormônios, dê ordens mais altas para esses hormônios. Tá? E aí, mais ou menos, em 1960 que eu estou. E em 1960 foi desenvolvido também o clomifeno, tá? Que a gente vai falar bastante. Deixa eu seguir com as gonadotrofinas. E já em 1970, a sociedade, eu não lembro se é a sociedade, o ASRM, né, que Associação Norte-americana, né? de Isso. Medicina Reprodutiva, ela não se chamava SRM. Então, ela produziu o primeiro artigo, o protocolo, o guideline de indução da ovulação, que aí vinha essas gonadotrofinas que já eram menopausadas, né? A gente já, ali nos 60, 70, começou a ter as gravidezes de indução da ovulação, mas no final, né, como eu falei, final da década de 70 nasceu, né, o primeiro sucesso da fertilização in vitro, mas não teve. Só ali em 81 que começou os primeiros protocolos usando aí as gonadotrofinas. Né? Então, o primeiro nascimento com protocolo de estimulação ovariana foi em 1981. E aí, dentro das gonadotrofinas, a gente começou a produzir 3 tipos delas que a gente usa, que é essa menopáusica humana, que a gente fala, que é muito usada, e aí a gente filtra, vê uma série de impurezas, proteínas, uma série de coisas, eles começaram a produzir as ultras filtradas. Mais ou menos no final da década de 80, produziram as ultras filtradas, né? E depois, para 2000 e pouco, eles fizeram uma recombinante. O que é a recombinante? Exatamente a gonadotrofina, igual, ela é bioidêntica, né? É chamado hormônio bioidêntico, quer dizer, é a mesma molécula que o corpo produz. Só que é recombinante, que é mais ou menos. Vamos imaginar que a molécula seja soldado. Eu não consigo, né, produzir o soldado no laboratório, mas eu consigo produzir o sol, eu consigo produzir o dado que está. Aí ele pegava o dado de uma molécula, o sol de outra molécula, recombinava e a gente tinha o soldado igual, né? Essa brincadeira que a gente faz, né, para explicar, é recombinante. Né? Hoje a gente tem até bioidênticas também, né? Consegue tecnologia de bioidêntica, mas a gente não tem no Brasil. Essas são as histórias da gonadotrofina. Uau! Gente, deixa eu só perguntar aqui. Você talvez não esteja vendo a caixinha de pergunta, talvez você não esteja me seguindo, talvez você esteja seguidora do Jorge. E aí tem pessoas que não estão me seguindo que não aparece a caixinha de pergunta. Mas a caixinha de pergunta está ativada sim, entendeu? Tá aparecendo sim aí para todo mundo. Vai lá, me segue e depois volta na live. Faz isso, aí a caixa de pergunta aparece. Tá. Vamos lá. Cara, que legal, eu não sabia disso não, cara. Vou te falar, hein? Eu lembro de ter lido isso muito, talvez, no Speroff, mas olha, assim decorado, cara, que legal. Bom, então... Eu uma data, eu dei uma chutada aí numa data. Né? Com certeza. Eu acho que a Louise Brown foi ela não foi em 79, não? 78. Que eu lembro que... 78, né? Ah, tá. Porque eu sou de 79, né? Aí eu sou meio assim... Ah, é? Então, beleza. Só que eu tô mais usado. Ah, você tá muito melhor do que eu, pô. Nem tem comparação. E aí, vamos falar então da droga, Jorge, que é a mais comum, né? Hoje que a gente utiliza, teoricamente, para indução da ovulação, né? Porque nem todo mundo hoje que quer engravidar, ela vai usar primeiro, né? Por que a gente faz o estímulo ovulatório? Vamos lá, conta aí pra gente por que a gente faz hoje. Por que uma mulher hoje precisa estimular o seu ovário? Porque muita gente perguntou aí. Uma das principais coisas a gente sabe para ocorrer a gravidez, a gente precisa que a mulher ovule, né? E as drogas que induzem a ovulação fazem exatamente isso. Então, assim, induzir a ovulação, fazer que uma mulher ovule, é quase uma condição sine qua non para que essa gravidez possa ocorrer, né? Já que o sêmen, por exemplo, no homem, está produzindo o tempo todo. O ovário não, ele tem produções do óvulo final de maneiras cíclicas, né? E, então, praticamente todo tratamento que a gente vai fazer, né, tem sempre uma indução ovariana. E a gente tem aí a gonadotrofina, que eu já falei, mas a gente divide em indutores orais, que são essas drogas, né, que é principalmente o clomifeno, né, e temos o inibidor da aromatase também, e aí as gonadotrofinas, né. Existem outras drogas que são chamadas auxiliadoras, que elas não são exatamente indutoras da ovulação, mas elas podem, determinadas patologias, né, indiretamente também auxiliar
a indução da ovulação. Uma delas, por exemplo, é a metformina, que é usada em pacientes que têm resistência à insulina, enfim. Ela não é uma indutora, você não está induzindo a ovulação, mas este tratamento pode indiretamente fazer com que a paciente ovule. Né? Por exemplo, a Jorge, gente divide isso. deixa eu só desativar aqui a caixinha e ativar de novo, porque muita gente está reclamando que a caixinha não está ativada. Deixa eu ver se eu fazendo isso melhor. Vamos lá, vou desativar a caixinha. E aí eu vou ativar agora de novo. Pronto, agora vê se vai aparecer para todo mundo aí que eu desativei e ativei a caixinha. Mas e aí voltou, aqui tá. É uma caixinha, uma perguntinha, aparece ali do lado dos comentários, aparece uma interrogaçãozinho. Tá aparecendo para você aí? Não. Talvez o seu Instagram não seja compatível com o meu aí. E também não tá. Agora acho que eu desativei, ativei, deve estar aparecendo. Eu gosto mais dessas perguntas aqui que vão subindo, você procurando. Mas aí, porque é problema. Gente, quem então tá com dificuldade de fazer as perguntas, que não tá aparecendo ponto de interrogação, depois vai lá no direct, manda a pergunta pra gente, que a gente vai responder depois. Fica tranquilo que a gente vai responder. Eu vou passando e marcando ele, fica tranquila, tá bom? Para quem não tá aparecendo. Então, seguindo aqui na questão do citrato de clobifeno, né, Jorge? Ele surgiu exatamente, né, como uma coisa mais simples, né? Porque as gonadotrophinas são sempre injetáveis. Não existe hoje, né, gonadotropina oral. E aí parece, né, pela manipulação e até para ser um remédio caro, pô, se hoje é caro, meu amigo, imagine na década de 80 quanto que custava esse negócio aqui no Brasil, não é verdade? É extremamente caro, assim. E aí o citrato de clomifeno apareceu para quê? Como uma resposta a um indutor de ovulação que é muito bom, só que tem suas limitações e ele é mais... então vamos responder duas perguntas para mim. Quais são as mulheres que mais se beneficiam do citrato de clomifeno? Que acho que tem muita gente com essa dúvida, tá? E quais são os benefícios e os malefícios dele? Vamos lá. Não, maravilha. Então, assim, seguindo a linha de raciocínio, né? Se ele é um indutor de ovulação, né? A paciente que melhor vai se beneficiar é aquela paciente que não ovula, né? Por uma questão quase matemática. Assim, se você não ovula, eu vou te dar uma droga para ovular. Então, as pacientes que nós chamamos de anovulatórias. E a grande maioria, quase 90% das pacientes, né, em idade pelo menos abaixo de 35 anos, que são anovulatórias, tem até uma paciente já falou, tem uma síndrome bem conhecida entre as mulheres, chama síndrome dos ovários policístico ou micropolicístico, também, como em São Paulo fala. Essa é uma síndrome que tem como um estigma a anovulação crônica ou a dificuldade de ovular. Então, essas pacientes, né, geralmente quem tem síndrome de ovário policístico, já deve ter usado com certeza o médico indutor. Ele falou, é um medicamento simples, né, de ser usado, ele é oral, né? Agora, ele tem qual é o grande problema dele? Assim? Ele foi inventado lá em 1960 para, inclusive, tratar mulheres que tinham oligomenorreia, menstruações um pouco alteradas, e aí descobriram que ele estimulava a ovulação e acabou sendo utilizado, né? Agora, ele é oral, né? E a gente pode usar, geralmente começa a menstruação, geralmente você usa do segundo ao quinto. Eu geralmente uso no segundo, né? A gente usa eu também faço isso, né? A gente usa 5 dias seguidos, né? E aí os livros descrevem uma dose, né? O comprimido geralmente é 50 miligramas, você tem uma dose de 50 a 250 descrito, mas hoje a gente não passa de 150. A gente toma 2 ou 3 comprimidos ao dia, tomando esses 5 dias, iniciando no começo da menstruação. E qual é o grande lance dela, assim? Quando você induz ovulação, você pode fazer com que esse ovário ovule mais de uma vez. E se você estiver, por exemplo, em relação sexual programado, coito programado, né, você pode, né, fecundar ou fertilizar mais de um óvulo, e aí você tem um dos efeitos colaterais, é o aumento, né, das gravidez gemelares. Eu sei que todo mundo adora quer ser gemelar. Quando, o Rodolfo, assim, quem nunca falou, doutor, eu quero ter gêmeo, que eu nunca sou essa pergunta, assim, posso ter gêmeo? Né? Assim, mas, em vez de regra, não é que a gente não gosta de gêmeos. Eu queria ter um irmão gêmeo. Né? Até porque eu me acho muito bonito. Eu acho muito ruim ter um só de mim. Mas assim, nós médicos, assim, um gemelar, ela já começa numa gravidez definida como gravidez de alto risco. Isso não é uma coisa legal. A gente vê muito os gêmeos que deram certo, mas, assim, a gente tem aí uma série de complicações. Tem muita gente que, inclusive, ela é gêmea, só que né, o irmão faleceu intraútero, enfim, então...
Então é óbvio. A gente não sabe, né, o que aconteceu antes do gêmeo estar lá no carrinho de bebê, né? Passeando na praia, né? Não, Quanto tempo de UTI, o problema na gestação, né? Mas agora é óbvio, se alguém tá com gêmeo lá, não é para se desesperar, nada. Por favor. Mas assim, Por mas é um favor. risco, assim. De fato, é uma gravidez que nasce prematuro, de 8 meses, mas costuma nascer, enfim, então sempre um risco a mais, né? Então ela tem isso. Só que às vezes não é 2, não. Às vezes é 2, 3 ou 4, assim, né? Se não fosse 2, a gente não tem, às vezes, nem essa noção de quanto pode ter. E uma das coisas que ele dá também, ele pode produzir uma coisa que se chama síndrome de hiperestímulo ovariano. Ela é rara, mas o clomifeno também produz. Aliás, a pior síndrome de hiperestímulo que eu vi na vida, eu vi de um clomifeno basal. De um médico ginecologista, indicou corretamente, enfim, não teve problema nenhum, não houve nenhuma má prática médica, não. Mas realmente a pior que eu vi na vida, eu não acreditava. Ô, Jorge, pensando nisso que você falou, com esses perigos de usar essas drogas, assim, porque eu vejo na internet, né? Porque tem muita gente que hoje, infelizmente, e assim, tudo bem, a gente entende que tem lugares no Brasil que não tem muito recurso, e a pessoa não tem como acompanhar com isso e acaba tomando isso. Mas a gente tem que advertir que tomar esse tipo de droga pode causar um risco à saúde, não é? E principalmente, se você não for acompanhado pelo seu ginecologista ali no consultório, e aí há uma coisa que nós, né, da infertilidade, a gente bate muito na tecla, que é assim, de fazer a indução, mas com as ultrassons acompanhando. Não é verdade? Porque senão você fica no escuro. Porque o que muita gente faz é, eu vou tomar 5 dias e vou ver o que acontece. Mas, cara, tem que acompanhar a ultrassom, fazer pelo menos 1 ou 2 no mínimo aí, pra ver como é que tá o negócio. Porque senão ela vai ficar tomando droga, achando que tá ovulando, não está. E uma outra coisa, né, que do citrato de clomifeno, que é o endométrio, que às vezes fica ruim. E aí não adianta nada a pessoa ovular, namorar, fazer de tudo, se o endométrio não fica trilaminar bonitinho. Não é verdade? A gente ainda tem essa questão. Apesar de, assim, você ter bastante trabalho dizendo que, apesar do endométrio ficar de aspecto feio que a gente vê, ele não altera tanto taxa de gestação. Mas, assim, até que muito antigamente, a gente saía desses trabalhos, quando eu fazia clomifeno, somente lá na UERJ, no Hospital Federal Ambulatório de Fertilidade, que a gente tinha pouco recurso, eu até fazia o estrogênio, né? Que a gente associa, né? Isso, para melhorar. Hoje eu até parei, porque é custos, enfim. E a grande questão, você sabe que eu dava uma aula, quando eu dava uma aula de fertilidade, você falou, eu dava uma aula de fertilidade, eu botava lá fatores de fertilidade, isso aqui eu botava em um é o clomifeno. Porque, assim, muita gente, até ginecologista, hoje não, graças a Deus, a infertilidade nessa coisa, assim, que só uma pessoa, quando eu fui estudar fora, só uma pessoa fazia 2, os caras eram deuses, ninguém sabia aquilo. Hoje não, você tem divulgado, né? Bastante aula, as pessoas conhecem, então. Mas eu vi ginecologista achar que clomifeno era um remédio para infertilidade. Não é um remédio para infertilidade, é um remédio para anovulação. Né? Então, assim, tem infertilidade, toma clomifeno, né? Para ver, então, assim, como se fosse vitamina, um ácido fólico, uma coisa assim. Então, realmente, eu até falava, uma das principais causas de infertilidade é o clomifeno. Que as pessoas ficam tomando ad eterno, aí não sei o que, daqui a pouco, né? Então, isso que você falou, e aí se você tem trabalhos que uma das principais associação ao resultado é o controle ultrassonográfico. Então faz uma diferença assim incrível o clomifeno que é dado sem controle. Ele pode ser dado, assim, se algum médico eventualmente fez isso, isso não é um erro. Não é isso tem que avaliar com onde você mora, tá, gente? Tem regiões que é difícil, né? Mas, a gente assim, só está falando aqui o que é o melhor. O resultado do clomifeno acompanhado pelo ultrassom, ele é realmente melhor. Ele chega em taxas favoráveis. Eu falo isso que eu não tinha no Pedernestro. Eu usava clomifeno, eu comparava com o livro, eu falei, cara, eu não tenho essas taxas que as pessoas têm. Né? E quando eu usava clomifeno, quando eu tinha ultrassom, eu tinha. Então, realmente, ultrassom é condição sine qua non. Porque às vezes você pode estar usando um clomifeno, não está usando a dose que você ovula. Paciente, usei 6 meses e não engravidei. Às vezes você usou 6 meses, mas tomou água, porque ele não fez você ovular. Então, ele precisa fazer você ovular. Então, uma das maneiras de eu ver isso é no ultrassom. Aí eu sei que você às vezes você usou 50 miligramas, não ovulou, fomos para 100, também que não chegou a 150, essa é a sua dose de ovulação, você já está no 3º mês. Mas eu só vou contar a partir de agora, quando a gente faz a nossa estratégia. Vamos tentar 6 meses, depois a gente reavalia, enfim. Né? Exatamente. E aí, a grande questão do clomifeno com relação à gonotrofina é porque eles são indutores indiretos. Então, assim, a gente estava falando que a gente tem uma glândula, a hipófise, que produz essas gonotrofinas, esses hormônios que vão estimular o ovário. Né? Então, assim, quando eu uso elas injetadas, eu estou dando uma droga que vai direto no ovário. O clomifeno não. Ele faz essa glândula trabalhar.
né? Você, na verdade, você entende, ele é chamado como... Ele é um modulador seletivo de estrogênio, então ele se liga a receptores de estrogênio, e essa glândula entende assim, nossa, eu estou com muito pouco estrogênio, que é mentira, você não está com pouco estrogênio, mas ele faz... Tu tá enganando ele. Isso, e aí o cérebro, o que que faz? Dá uma descarga de gonadotrofina, que você não estava tendo, e aí ele faz você ovular. Né? Ele ficou uma droga barata, enfim, mas esse problema de até alguém perguntou se letrozol é melhor do que clomídio. Então, assim, eu ia te perguntar isso, exatamente isso, né? Porque hoje em dia, né, a gente está agora meio que trocando, né, o citrato de clomifeno pelo letrozol, por ser uma droga mais segura, eu considero, sei você, mas eu considero mais seguro do que o citrato de clomifeno. As taxas de gravidez são maiores, não é verdade? E só que o problema é o custo, né? O custo é um pouco caro. Mas se você dividir, né, tem 30 comprimidos, né, dá para fazer pelo menos uns 3 coitos programados com essa dose, e é ótimo, as taxas são ótimas. Mas mesmo assim, comparado ao gonadotrofina, não é barato. Então, aí o letrozol, ele começou a ter um problema. Ele é um medicamento que ele é usado, né, na oncologia, principalmente no câncer de mama. Eu sempre falo para meus pacientes assim, ó, não leia a bula. Pois né? E a gente sempre fazia, a gente fala de maneira off-label, que é uma droga que não está escrito na bula, e era ruim, porque paciente lê bula, né? E aí ela fica, você está me dando um remédio para câncer, que causa malformação, enfim. Mas ele realmente é muito bom, ele faz exatamente. Só que ele diminui a taxa de estrogênio, porque é usado para câncer de mama, que é um câncer que responde a estrogênio. Aí o que o oncologista faz? Dá um remédio para você ficar com nível baixo de estrogênio, para você viver bem, né, em longo tempo. Só que isso aí posso fazer a mesma coisa, né? De maneira diferente, mas o entendimento da hipótese é o mesmo. Da hipótese é o mesmo. Fala assim, cara, eu não tenho estrogênio. Vou dar uma porrada de gonadotrofina. Inibe a aromatase lá, a enzima, né? Aromatase. Eu tenho aqui um negocinho bem legal, ó. Olha aqui que eu tenho aqui que eu separei para essa nossa live. Começou os efeitos especiais. Começou. Aí, ó. Olha que legal aí, ó. Isso aí é toda... Onde acontece lá dentro do ovário, gente. São as células tecnogranulosas ali, que ficam ali envolvidas ali no folículo. E aí produz todos esses hormônios aí que o Dr. Jorge tá falando pra gente aí, ó. Gostou aí do meu gráfico? Gostei. Esse aqui, esse FSH e LH que você está vendo aí, tipo um raio, essas são as gonadotrofinas. Né? E essas células que ele mostrou aí, azul e vermelho, que são as células que estão dentro do ovário, né? Isso. E todas elas trabalham, né, para crescimento daquele óvulo que está ali dentro. E amadurecimento do óvulo também. Não, exatamente. E aí quem isso faz aí é o básico. Na verdade, o FSH, né? Você vê que nome maravilhoso. Olha como as pessoas são geniais. A tradução dele folículo estimulante. E LH é hormônio luteinizante. Não tem como não saber. Entendeu? Na verdade, assim, qual é o hormônio que estimula o ovário? Assim, isso a gente não prova, né? E aí eu tenho vontade de bater, mas é isso. Mas então hoje, Jorge, para uma mulher que quer fazer um coito programado com o seu ginecologista, não é? Deixa eu só responder que ela respondeu. Ela falou hoje, então, como ele falou, o letrozol, ele dá uma taxa muito maior de ciclo monoovular. Ele não dá, não é que ele não dá, mas assim, diminuiu quase zero, né, as taxas de gravidez gemelares. Ele não atua no endométrio. O hiperestímulo é menor, né? Não dá hiperestímulo, quer dizer, tudo que eu falo no zero. Tudo é melhor. Zero, mas ele tende a zero hiperestímulo, então assim, ele tem tudo de bom que o clomifeno tem e não tem as coisas ruins, né? E desde 2018, né, a gente tem um grande consenso, né, conduzido pelos australianos, juntou todas as sociedades, ele passou a ser a primeira escolha. Então, hoje, assim, a primeira escolha para tratar ele é letrozol. Mas assim, então não faz mais clomifeno? Não faz, até porque tem essa questão de preço, enfim. Mas se eu puder usar o letrozol, eu usaria o letrozol. Né? Tem taxas de gravidez e ovulações melhores. Eu gosto muito do letrozol. Né? Eu também amo o letrozol. Continua aí. E aí, então, vamos passando aqui as etapas, então. Então, isso que a gente falou, gente, é para exatamente uma indução da ovulação para um coito programado, né, Jorge? Para gente que só quer um folículo só, a gente quer ter certeza da ovulação, mas tem uma coisinha aí, Jorge. Tem um tal do trigger, tem um tal de, tem um remédio que eu tomei, e o médico falou assim, tu vai agora namorar com 24 a 36 horas. Pra que é esse remédio, Jorge? Fala pra mim aí. Não, então, aí a setinha dele aqui... Já entrando aí nas gonadotrofinas aí, né? A gente tem duas gonadotrofinas. A gente tem o FSH, que é o folículo estimulante, e a gente tem o LH, que é o hormônio luteinizante. Então, assim, esse LH, né, ele é responsável por fazer aquela formatação final, né? Então, o folículo estimulante, sabe, o bolo cresce, mas para dar aquela formatação, enfim, aquela corada, você precisa do LH, que é o trigger, é o gatilho. Ele desencadeia uma série de reações na célula, inclusive fazer o óvulo, fazer divisões celulares,
que é para que aquele óvulo fique maduro para receber o espermatozoide. Então, assim, é um gatilho. Por que é um gatilho? Ele chama de gatilho, que seria a tradução do trigger. É porque se a gente vê as taxas, um vai crescendo assim, o outro faz assim, ó, vup, ele sobe e desce, né? E a gente precisa mimetizar isso. E esses hormônios, eles não fazem isso que a gente estava falando. Eles só aí, fazem... ó, aí, Jorge, ó, no ciclo natural, como é que funciona aí, ó. Olha lá, ó, o LH é o azulzinho, gente, olha lá. Olha como é que funciona naturalmente. Tá conseguindo ver aí? Então, você tá na frente na hora do óvulo virar como... Infelizmente, não tem como tirar isso. Aqui, ó. Ele vem aqui, vem crescendo, né? E aí, bem aqui no meio, quando vai ovular, a gente tem esse pico de azul. Esse azul grande aí é o pico de LH, o trigger. E a gente precisa fazer isso. E aí, aquele primeiro hormônio que eu falei, que se chama gonadotrofina coriônica humana, que é a gonadotrofina que não é produzida pela hipófise, ela é produzida pela placenta, porque, né, é um fenômeno reprodutivo, ele tem exatamente essa mesma estrutura do LH. Se a gente botar uma molécula de LH, uma molécula de HCG, é até difícil saber quem é quem. Só que uma é produzida pela hipófise e é produzida pela coriônica. E por questões mais, né, de bioatividades, assim, é difícil a gente usar o LH para a gente fazer. A gente tem LH, mas para fazer esse trigger nessa dose, seria quase fazer infusão contínua, né? Então, assim, isso seria muito ruim. Então, a gente usa o HCG, né? Mas, na verdade, é o mesmo princípio. O HCG é o LH produzido pela placenta. É mais fácil de produzir e né, você dá uma única injeção, né? A gente pode falar o nome, seu Choriomon, o Ovidrel são mais usados, enfim, para fazer isso. Né? E a ovulação vai ocorrer geralmente ali, né? Entre 36 horas, aí você tem mais ou menos 12, 24, dependendo dos estudos, enfim. E é bom para a gente programar o coito, né? Do casal, né? Ó, você vai namorar tal hora, tal dia, né? E é importante para aumentar a chance de gravidez, né? Você fala que faz 24 horas, mas assim, quando a gente vê os estudos, assim, a maior chance de gravidez, ela é pré-ovulação, né? Um pouquinho antes. Então, assim, você tem 3 dias antes da ovulação e um dia só depois da ovulação, né? Então, assim, eu já mando assim, dá o LH 12 horas depois, eu já mando ter uma relação, que eu acho um pouco melhor. Eu faço com 24, assim. Isso vai fazer diferença. E eu peço para a paciente avaliar se ela teve cólica, uma série de coisas assim, entendeu? Assim, mas vai que ele perde o tempo, mas assim, geralmente eu faço antes da ovulação, porque assim, quando a gente vê aqueles estudos, enfim, a maior chance que tem. Porque o espermatozoide fica mais tempo, né, do que o óvulo ali, né, na trompa, né? E aí, as gonadotrofinas, eu quero falar de gonadotrofina. Então, eu vou falar agora, exatamente. Nós vamos agora falar de gonadotrofina. Eu conversei com uma paciente, ela falou, quero entender de protocolo. Então, porque agora nós vamos entrar no protocolo. Vamos lá, ó. Vou botar aqui para você, ó, gonadotrofina aqui, ó, o protocolo das gonadotrofinas e o porquê usar a gonadotrofina. Porque tem gente que faz coito programado também com gonadotrofina, por causa das taxas de gravidez que são maiores. Não é verdade? Pode falar aí que eu vou botar aqui um protocolo aqui, ó, de gonadotrofina para você, certeza, ó. Né? E aí, assim, geralmente quando a gente vai para a fertilização in vitro, para as técnicas de maior complexidade de reprodução, a gente começa a usar. Pronto, aí, ó. Aí, ó. Mas o grande lance é assim, que gonadotrofina é muito caro, né? Então, assim, quando você tiver que fazer gonadotrofina, assim, você provavelmente já falhou esses processos de indutores orais. Eventualmente você tá ou para fazer aquilo, mas, cara, e às vezes dá um passo para inseminação, né? Porque, assim, se você fizer o mesmo protocolo inseminar, você aumenta a sua taxa aí 2 ou 3 vezes. As pessoas começam a preferir. Mas, assim, isso não tem regra, não tem. Tem gente que vai investir, tem gente que aí vai combinar, né, o oral, o clomifeno, um indutor de ovulação com gonadotrofina, faz em dias alternados, aí você fica nesse meio, você tem uma série de recursos que você adapta, né? Cada vez mais a gente individualiza o tratamento, é até difícil. Isso que você está passando é um protocolo... É um protocolo simples para a gonadotrofina para inseminação intrauterina, teoricamente, né? Por que a gente usa mais a gonadotrofina na inseminação? Justamente por causa disso. Ela vai pagar um tratamento para melhorar o sêmen do marido, vai pagar um valor, e aí a gente não vai usar uma droga que tem baixa taxa de gravidez, não é verdade? Então a gente vai associar uma coisa a outra, não é? Aí as gonadotrofinas, assim, elas têm vários protocolos, você pode usar, mas geralmente na inseminação a gente já começa com as doses baixas. Então as doses, elas ficam em torno de 75 a 50, eventualmente 37 ponto alguma coisa, que é metade de 75, eu não vou saber fazer agora aqui ao vivo essa conta. Enfim, porque a gente quer um óvulo só. Essa é a grande verdade. Como na inseminação, coito programado, a gente não quer gravidez de gêmeos. Então a gente faz um óvulo só. Mas, aí eu vou botar agora o protocolo de fertilização in vitro. Por que na fertilização in vitro, né, a gente
use uma dose maior, doutor Jorge, meu amigo Jorge. Por quê? Não, então, uma das principais coisas, assim, né? O que é uma fertilização in vitro, né? Assim, fertilizar é quando o óvulo fecunda o óvulo, desculpa, o espermatozoide fecunda o óvulo e a gente tem um embrião, aí houve fertilização. In vitro quer dizer que ela ocorre em laboratório. Só que a fertilização natural ocorre vivo, né? E o coito programado de inseminação, essa fertilização está ocorrendo em vivo. Então, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5 óvulos, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 embriões. Exatamente. Esse útero. Então, a gente tem sempre medo. Algumas pacientes eu nem consigo fazer inseminação de síndrome de ovário policístico, a gente não consegue, enfim, porque ela dá, ou ela não dá óvulo, ou dá 30 óvulos, é uma coisa, né, desse gênero. Então, assim, mas a fertilização in vitro, eu vejo que tem muito gêmeo, mas a fertilização in vitro eu tiro todos os ovos. Aí, se eu vou botar 1 embrião, 2 embrião, eu assumo o risco, né? O outro não, a gente meio que deixa o risco um pouco por conta da natureza. E aí, na fertilização in vitro, a gente, né, o que a gente mais quer é óvulo. Por quê? Eu falo muito que a FIV ela é um diagnóstico, a fertilização in vitro. Por quê? Porque lá, às vezes, a gente faz uma série de exames e naquela visão, talvez, mais nesse andar, a gente não acha muito algumas coisas, né? Existe até um nome que a medicina deu, infertilidade sem causa aparente, esterilidade sem causa PCNS, que, na verdade, a medicina fala assim, vou te dar um nome porque eu não sei o que você tem, mas eu não sei nesse andar, né? Às vezes, a gente sobe e vai para a fertilização in vitro e esse processo que acontece em vivo, que eu falei para vocês, que a gente supõe que está acontecendo, mas não vê, a gente começa a ver. E aí a gente vê, por exemplo, algumas falhas da reprodução humana que ela acontece, mas a gente materializa. Isso, às vezes, causa muita ansiedade ao paciente. A gente tira 10 óvulos, aí fala, de 10 óvulos, eu só cheguei a um estágio, sei lá, 2 ou 3. Mas isso está acontecendo o tempo todo, né? E provavelmente você está aquela paciente normal, né, digamos assim, que não tem problemas de fertilidade, ela não necessariamente vai engravidar no primeiro ciclo, engravida só no 8º ciclo. Por que isso? Porque fez um embrião que nos envolveu, não fertilizou de maneira anônima, enfim, só que a linha do tempo, né? E aí, se você me permite, eu acredito até que Deus fez o sexo prazeroso na nossa espécie para que a gente retente. Isso é uma dádiva. Isso, exatamente, Se não fosse prazeroso, a gente não estava nessa live, né? Então, a gente precisa tentar. Não, é verdade, a gente precisa tentar muito para conseguir. É isso mesmo. Por isso que é um ano, né? Tentando, né? Infertilidade, né? Define assim, cara, você fica um ano, né, nos trabalhos, como diz um amigo meu, né? E assim, para alguém dizer que você tem um profile, precisava esperar um ano, eu tô aqui suado, né? Mas é isso. Se a gente comparar com outra espécie, nós somos uma espécie muito ruim de gravidez. Apesar de a gente, quando está tentando infertilidade, a gente tem os ouvidos para isso, né? Porque fulana encostou, engravidou, não queria, né? Alguém deixou um bebê ali do lado de fora, né? Isso é cruel. A gente começa a escutar essa história e acha que assim, mas na verdade, né, o engravidar não é tão bom. Esses casos que a gente vê, que graças a Deus as pessoas tentam muito, né? E por isso o sexo é prazeroso. Exatamente. Mas aí quando a gente chega na fertilização in vitro, eu preciso, né? A gente chama que é a teoria do funil, eu preciso de muitos óvulos, né? Até porque, para que eu tenha o meu embrião que vai dar nossa tanta gravidez. E os protocolos de estimulação, existem diversos protocolos de estimulação para diversos tipos de patologia para que eu maximize esse meu resultado, para que eu garanta mais óvulos e de melhores qualidades. E aí a gente vai falar de números, né? Jorge, eu não sei quanto a você, mas acho que você está também há muito tempo nessa questão, né? Como que hoje, eu acho que nunca antes a gente teve tantos protocolos de indução da ovulação para fertilização in vitro, cara. Impressionante, não é verdade? Não Todo congresso tem um cara apresentando uma coisa nova, uma droga nova associada, não sei o quê. E a gente fica assim, caramba! E quem se beneficia disso é a paciente, não é verdade? Não, verdade. Porque as pessoas acham que é uma receita de bolo. Não, você vai usar o mesmo remédio, fazer a mesma coisa assim, mas, gente, hoje em dia, por exemplo, os protocolos de indução da ovulação, eles estão associados muito à reserva ovulatória da paciente que você estava falando agora. Continue aí. Só para as pessoas se ligarem de que existe muita coisa ainda acontecendo, né? Não, existe um desafio na reprodução humana quando ela veio, que é isso. Essa paciente que está beirando ali PL40 e que ela não está na menopausa, mas ela está numa insuficiência reprodutiva, digamos assim, e que, assim, eu preciso de muito óvulo e ela não costuma me dar. Então, existe essa série de protocolos que a gente individualiza, né? Por exemplo, um dos clássicos que a gente fala, né? Se a gente vai fazer um protocolo mild, por exemplo, né? Com um protocolo moderado. Eu ia traduzir para você. Ou se a gente vai usar a dose máxima, né? Dizendo assim, o ovário não está respondendo ninguém. Assim, eu grito com o ovário ou eu peço na educação? É mais ou menos isso que a gente discute.
né? Ou então usa obviamente, bem, assim, ou então usa muito pouco, porque ela não precisa usar tanto remédio assim, né, para estimular, não é? Quando não, ela é tem isso. uma hiperestimulação. Tem, por exemplo, a Minifib, que A é isso, você minifídia, usa protocolos exatamente. mild ou de pouco, entendendo isso. A gente sabe que, assim, de primeira vez, assim, né, as revisões, ela falam que você deve entrar com uma mão um pouco mais carregada, né? É. Mas, eventualmente, as pacientes nem entendem. Você entra com a mão carregada, ela gasta rios de dinheiro, depois você fala, pô, não foi bom. Agora você vai usar, vai gastar 4 vezes menos e vai ser melhor. Pô, o É. paciente fica na sua frente. Fala, pô, Eu, tá eu, brincando comigo. sabe o que eu falo, Jorge? Eu falo o seguinte, olha, que a dosagem do hormônio, ela é igual como usando um copo de açúcar. Você pega açúcar, bota no copo, mistura, mistura, mistura. Vai chegar um momento que não adianta você botar muito açúcar ali naquele copo, porque você não vai adoçar aquela água. Todo aquele açúcar vai precipitar. Então, a gente hoje tem esse monte de cálculo de acordo com a dose da gonadotropina, porque é caro. 75 ali é caro pra caramba. Então, se você às vezes muda de 225 para 300, isso vai impactar no orçamento da paciente, às vezes, para mais de R$ 1.000. E ela vai jogar fora aquilo ali, porque não vai adiantar nada, porque depende muito da reserva ovulatória dela. Então, não adianta você pegar um antimileriano muito baixo e ficar usando doses cavalares. Você chegou a pegar gente fazendo 600 de gonal, 450, lembra antigamente como é que era? Não, quando eu fui estudar fora, estava acabando 600, era ali 2003. Era um absurdo. 2000 Eu já usei isso. Estava acabando, eu cheguei a usar 450, né? E aí a gente parou como 300, hoje está voltando um pouquinho. Você tem a discussão de alguns protocolos específicos, as pessoas estão, nem 450, mas chegam a 370, alguma coisa, você está começando a ver. E assim, qual a melhor reserva para ovariana? Assim, pô, se eu conseguisse responder essa pergunta, é Summer, né? Se eu soubesse responder essa pergunta, eu ganhava o prêmio Nobel da medicina. Então, assim, existe uma coisa que o Rodolfo falou, mas a medicina tem uma premissa ruim nisso, assim. Quanto mais protocolos ou remédios você tem para uma coisa, significa que eles, nem todos eles são bons. Não existe aquele, assim, né? Quando tiver um protocolo, aquele que é o melhor, que é bom, bonito, barato, aquela coisa, acabou. Ninguém vai ficar desenvolvendo 37 mais formas. coisas. E outra coisa que a gente fala muito, que eu falei no começo, né, que acho que a gente vai ter muito tempo, é aquela questão da gonotrofina. Aí a gente começa a trabalhar com a gonotrofina recombinante, que é aquela da engenharia genética. Eu falei que recorta uma molécula com o outro, o cara produz uma molécula exatamente igual, com uma super engenharia que é a mais cara. Que é a mais cara de todas. A gente tem aí a urinária foi purificada, 150, né? Não sei o que 970 conseguiram uma gravidez aí, né? 60 e pouco, 70 condição de ovulação, que é a urinária, né? A menotropina, que a gente chama. E a gente tem essas chamadas urinárias, né? E você tem a ultra purificada, mas ela acaba sendo acaba tendo no mesmo poste. Então a gente tem as recombinantes e as urinárias, né? A gente vê trabalhos assim que no geral você não faz muita diferença. Você tem grupos específicos que você poderia aplicar uma ou outra ali, né? Realmente, assim. Mas no geral, no frigir dos ovos, assim, eles são quase a mesma coisa, né? Então, assim, é óbvio que a paciente às vezes, né, trocou, o médico fez de um jeito, fez do outro. Às vezes a gente acha, não, o George usou urinário, eu fui lá no engravidou, fui lá no Rodolfo, o Rodolfo usou recombinante e engravidou. Ok, o Rodolfo é melhor que eu. Isso não é mais assim, mas às vezes não foi a retativa, não foi a medicação, não. Ela não faz essa diferença. Mas, de novo, é individualizado. Então, assim, tem gente que eu prescrevo, tem gente que eu não prescrevo, tem gente... Mas isso é muito difícil. Provavelmente, se a gente estivesse num congresso ou em Rodolfo, a gente... Né, não, a gente está discutindo agora, numa mesa... E apresentando cada um uma coisa e defendendo que o meu é melhor do que o dele. Falar, Rodolfo, tá maluco, tu inventou isso, tá nesse nível, porque assim, né? E assim, a gente ia falar um pouco do congresso, né? Até estava falando pro Rodolfo, falei, pô, Rodolfo, eu vejo a questão do congresso, eu estava mais preocupado com as questões de desenvolvimento embrionário, de receptividade. Eu não vi muita coisa, você falou até que teve, mas eu não vi muita coisa, não. Teve muita coisa foi a questão de protocolo. Da progesterona, dos usos da progesterona para a gente inibir, né? Outra coisa que tem nos protocolos é que, assim, quando a gente está dando gonotrofina, o FSH principalmente, o corpo pode entender que já está na hora de ovular. Só que eu quero fazer uma fertilização in vitro. Eu quero pegar a gente ia fazer isso, É bom se o corpo se meter e falar, vou ovular aqueles 10 óvulos que tá ali, cara, vai tudo pelo ralo, literalmente. Né? E aí a gente inibe essa hipófise, que a gente tanto falou, que é essa glândula, né, mãe aí do ciclo ovulatório,
ela inibe para que ela não se meta. Fala assim, eu estou dando as gonadotropina de estresse. Fica quieta aí, entendeu? A gente dá um cala-boca para ela, fica quieta, que são esses antagonistas, né? Do GNRH que a gente toma, né? Que a gente, depende do protocolo, a gente tem protocolo longo, protocolo curto, mas geralmente a gente faz protocolos curtos de antagonistas, né? Só que hoje, a gente, são drogas caras, a gente vem percebendo que a gente pode usar outras drogas mais baratas. Exatamente, o próprio clomifeno, né? Que ele pode ficar clomifeno, lá estimulando, enfim, não deixa ter um gatilho, né? A gente tem a progesterona, tem muito... Hoje as inovações, elas estão muito mais assim para substituir o antagonista, né, do que a própria droga da gonadotrofina, né, do próprio FSH, não é verdade? Porque eu acho que tem muito mais... Você tem muito maior variação dos tipos de como inibir esse pico de LH e a paciente não ovular do que a própria FSH, não é verdade? Inclusive, do próprio recombinante, um laboratório há 2 anos atrás pegou o alfa, né, em vez da molécula beta. Então, tem muita coisa ainda que eu acho que vai muita coisa surgir ainda de novidade legal, né, para beneficiar a paciente, né? Porque o que mais a gente quer, né, óvulo? O que mais a gente quer, né, Jorge? A gente quer óvulo. Principalmente uma paciente que tem pouco óvulo. O grande desafio nosso hoje, gente, para você que talvez aí não tenha baixa reserva, talvez você não entende isso, mas o nosso grande desafio hoje é conseguir mais óvulo. Porque um óvulo só para uma pessoa que tem uma baixa reserva é uma coisa considerável. É igual você, imagine você que tem 10 óvulos e você consegue mais um. Beleza, você tem 11. Mas se você tem 2 e consegue mais um, meu amigo, é quase 50% a mais. Não, e você mudar a droga para isso, a dosagem, o tipo, é isso que a gente faz. E aí, Jorge, vamos entrar num protocolo que é bem legal, que você faz muito, e eu comecei a fazer muito também, inclusive, isso eu aprendi muito com vocês, lá que é o Duostin, não é verdade? Aquele protocolo um seguido do outro, que hoje está sendo assim, a grande solução para essas pacientes com baixa reserva ovulatória, não é verdade? Não, com certeza, né? Hoje uma das coisas que é muito publicada, mas assim, qual é a diferença de Duostin para fazer 2 estímulos? Na verdade, um Duostin eu faço faço 2 estímulos, mas dentro de um período do ciclo menstrual. Então, por exemplo, a paciente vai começar um estímulo agora, ela vai ovular, e assim, logo depois eu começo a fazer o estímulo ovariano dela, o que não aconteceria. Diferente ela fazer um agora e depois voltar daqui a 6 meses e fazer outro, são coisas diferentes. E aí esse chamado duplo estímulo é quando você faz um estímulo de fase folicular, né, que é aquele estímulo do FSH, que é o convencional, que acontece no ciclo. Que é a primeira fase do ciclo, para quem não está entendendo aí. E aí, quando ovula, vem uma fase lútea no corpo, né, que é a fase que vem de progesterona. Quando o corpo se prepara, já que ovulou, o corpo agora vai se preparar para quê? Para receber o embrião, ele não vai se preparar para ovular de novo. Né? Então a gente tem aqueles primeiros 15 dias que ele faz o óvulo, e aqueles outros 14 dias, aqueles outros 14 dias que ele se prepara para receber o embrião. O embrião não chegou, zera de novo. Então, o ciclo menstrual, resumidamente, é isso. Então, nessa segunda fase, eu não vou botar no embrião naquele momento, eu faço um reestímulo, isso é possível, a gente reaprendeu isso. E aí, existiam alguns estudos que falavam que eu produzia mais óvulos no segundo, enfim, isso até acontece, eu percebo isso, mas não dá pra gente afirmar, né? No início, quem vendeu esse tipo de protocolo falava, né, que o segundo estímulo é muito melhor do que o primeiro, mas hoje a gente tá vendo que não é tanto assim, né? Não, eu já vi algumas surpresas, eu nunca vi surpresas, isso é um fato, desse assim, a paciente produziu, sei lá, 5 óvulos e no outro produziu 1, né? Isso eu nunca vi. Agora, eu já vi paciente produzir, sei lá, 2, 3 e no outro produzir 10. Isso eu já vi. Isso eu já vi muito também. Isso que mais me surpreende no Duostin é o segundo estímulo ser uma coisa completamente diferente. Impressionante. Assim, e aí define que você tem um pouco do efeito das drogas, é como se você pegasse um bastão andando, não saísse da inércia, então tem uma série de coisas. Mas o grande lance é o seguinte, eu acho que o principal dele é que ele faz a paciente... na verdade, ele tem um efeito de se fazer 2 estímulos. Eu falo isso muito com as pacientes. Eu falo assim, se você pegar o teu estímulo e começar a se comparar você com o estímulo e você com outras pacientes, você vai ficar doida. Né? Principalmente a reserva. Porque eu só tirei 2, enfim. Na verdade, fala assim, sai, fala assim, eu preciso, sei lá, de 10 ovos. É meu número mágico para eu ter uma chance real de gravidez. O que eu tenho que fazer para ter 10 ovos? 5 estímulos? Ok, vamos fazer 5 estímulos. Ok, que a gente está falando aí de emocional, de lucro, né? Não, então, assim... Mas vê desse jeito, porque realmente você fica com uma ansiedade, o primeiro, 1, 2, não, assim, fazer 5. Entende que o teu tratamento é 5, não é um estímulo, porque E o Duostin faz isso, ele já te fala assim, seu tratamento já são 2, só que você não percebe. Eu acho que ele tem esse fator psicológico, ele faz você fazer 2 tratamentos, você entendendo que fez 1.
né? Mas na verdade você fez E, um e te visual. motiva também, né? Porque se não dá certo no primeiro, você tem um segundo. E a Isso, gente e aí que ele consegue falou, fazer pô, um se tiver valor dois, aí, né, se para tiver dois. paciente poder pagar melhor, né? A gente consegue ajudar isso na paciente também. Jorge, E você falou assim, eu tive 2 óvulos no primeiro, se eu tiver 3 no segundo, cara, 2 para 5 é muita é coisa. mesmo, E de repente, se muita eu falasse, coisa. vamos fazer só um, a paciente já entra sabendo que vai fazer 2. Então, isso é uma coisa que É, ele chama drop-off, ele evita esse drop-off, essa saída dessa isso, paciente. Aquela paciente exatamente. que de repente não faria ou não ia engravidar porque ia sofrer esse impacto. E a gente, quando a gente materializa a reprodução humana, que eu te falei, aquilo que acontece de óvulos não produzir embrião, isso está acontecendo o tempo todo. Só que você não está vendo, né? Você só sofre angústia de não engravidar. Quando a gente materializa aquilo, fala que embrião, estuda, não sei o quê, o É, endométrio está lindo, o embrião está lindo, bota lá dentro, e aquilo dá um negativo, o buraco é bem mais embaixo. é, Eu vi muita mulher forte, eu vi muita gente muito equilibrada, muita gente assim, realmente não, despencar, porque isso é bem é, complicado. A mulher traz para ela traz essa, cara, teve embrião, produziu, não sei o que, o médico colocou, falou que tudo tá bonito, não engravidou, fui eu, né? E assim, isso é uma coisa muito ruim. A gente é. tenta trabalhar isso, mas assim, é da mulher, da mãe, é isso. Né? Eventualmente não é, né? A gente às vezes E precisa de é uma montanha redativa. russa, né, meu amigo? Porque às vezes a paciente Não, vem porra. bem no estímulo, aí tem embrião tal, daqui a pouco aí não consegue engravidar. Ou então também tem o contrário, né, Jorge? Tem aquelas pacientes que às vezes tem 1 ou 2 óvulos, consegue o embrião engravida. Eu tive uma gravidez agora recente sobre isso. A mulher teve 2 óvulos, um embrião engravidou. Assim, tem. A reprodução humana, cara, é uma coisa que a gente não se cansa, é uma coisa inesgotável, uma Nossa, coisa linda, bonita, tem seus lados negativos, mas tem seus lados positivos também que nos apaixona cada vez mais. é. Jorge, olha o que a minha esposa fez. Gente, olha o que a doutora Bianca fez. Ela anotou, cara, todas as perguntas que o pessoal botou aqui. Aí, Você está explorando sua esposa. eu não, ela fez espontaneamente, Se a cara. minha esposa estivesse aqui, eu ia fazer Olha aqui, aqui, ó. cara, olha aqui, olha aqui. Gente, Não, parabéns. sabe o que significa, Jorge? Nós vamos ter que responder essas perguntas aqui, cara, porque eu não vou fazer a minha mulher trabalhar à toa. O que a gente vai fazer? Não vai dar tempo da gente responder nessa live. Vamos ao longo dessa semana, Jorge, responder essas perguntas? O que tu acha? Eu vou puxar Não, uma beleza. aqui, da caixinha aqui de pergunta. Deixa eu só fazer uma Ah, coisa, que a gente está há pouco fala. tempo. Eu sempre entendi que a gente precisa de boas histórias de si. Eu vou contar uma história de. Eu vou Então chamar de conta aí, Maria. que eu vou tirando foto aqui Eu vou das chamar de perguntas pra Maria. gente responder depois. Vai Eu lá. vou chamar de Maria. Eu tive uma paciente e ela, assim, ela tinha uma baixa reserva, ela tinha resultados ruins, mas ela botou na cabeça, doutor, ela não tinha problemas financeiros, graças a Deus, dinheiro não era problema na vida dela. E ela falava, eu ficava assim, vamos fazer óvulo doação, não tem, a gente não tirava óvulo, fecundava, não tinha. Era assim, ela fez 8 fertilizações in vitro, mas ela vinha no meu consultório e falava assim, quando eu falava, Maria, você não acha fazer outro? Eu já cheguei a brincar com ela, fala o seguinte, você deposita o dinheiro na minha conta, você fica na sua casa. Eu cheguei a desmotivar ela por nesse nível. Você fica em casa e não, ela falou, doutor Jorge, até não vir um folículo crescer, eu vou fazer. Depois a gente fala em ovo doação. Né? Só que ela, assim, ela tinha um star over muito grande, assim, ela sentava, viu o resultado, ó, o embrião não sobreviveu, aquela coisa assim, ela chorava uma lágrima, fazia assim, já sei, doutor Jorge, você vai me falar aquela coisa tua, tá, bababá, já sei, chega para lá, quando eu menstruar eu te ligo, né? Isso, levantava e saía sozinha. Ela realmente startava e voltava no outro ciclo como se nada tivesse acontecido. Ela, na 8ª fertilização in vitro, ela conseguiu, a gente conseguiu, e transferiu no dia do aniversário dela, inclusive. Ela engravidou, obviamente a história que deu certo, eu chamo até ela de, não vou falar o nome, mas de Maria Vingativa. Falei, por quê? Porque eu tava esse shopping lá da minha clínica, Rio Designer, eu estava ali no Rio Design, enfim, eu encontrei ela, né? Ela estava com o filho dela, que sei lá, vou chamar de João, né? Aí eu encontrei ela, doutor Jorge, não sei o quê. Eu falei, ô Maria, como é que tá, né? Ela, olha quem tá aqui, um garoto bonito, cara. Parece que tem aquelas coisas, aquele cabelo assim. Olha quem tá aqui, o João que você falou que não ia nascer. Eu falei, Maria, você superou. Você tava com isso guardado para jogar na minha cara. Não, tá certo. Jorge, eu tenho uma história parecida dessa, que ela me deu um quadro. Tipo, escreveu assim, só um embriãozinho, o filho dela, eu com o filho dela no colo, embaixo, para Deus nada é impossível. Jorge, para Deus nada é impossível, amigo. Eu aprendi a nunca duvidar da fé das pacientes. Às vezes a gente tem que ignorar o racional e acreditar na fé delas. Chega uma hora de fazer 7 fios de gente, às vezes tinha função de óvulo vazio, era um caso muito ruim. Eu tinha conflitos éticos de falei, cara, o que eu tô fazendo com essa paciente? Eu quase falei, não vou fazer mais. Né? Mas assim, falta 30 segundos.
Dá um beijo pra todo mundo aí, cara. Acabou a nossa live. Cara, eu adorei, eu sabia que eu não ia responder as perguntas, eu já falei. Não, a gente vai respondendo nos stories, eu e você. Fica tranquilo amanhã. Beijo, obrigado. Beijo, meu amigo. Obrigado. Vamos fazer outra. Não, gente, não é a primeira nem a última. Ó, o doutor Ivan aí, ó. Quinta-feira eu tô com o doutor Ivan. Hoje eu tô com meus melhores amigos aí da reprodução, mano. Tá bem, só surfista hoje. Apareceu aí. Tchau, meu amigo. Foi maravilhoso. Um abraço, cara. Obrigado, gente, pela audiência. Obrigado por tudo, ó. Suas perguntas serão respondidas. Eu tirei foto. Fica tranquila. Tchau, meu amigo.